que quando nós colocamos o coração, a semente, Deus abençoa também a nossa vida financeira. Aliás, tudo vem dele, a gente apenas devolve tudo que vem da mão do Senhor para nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos à palavra de Deus. Te convido a ficar em pé, convidar o Cauê aqui, que estará ministrando. Vamos orar, pedindo para que Deus fale com a gente, ministre ao nosso coração o querer e a vontade dele. Estende as mãos para cá. Vamos pedir para que Deus abençoe tudo que leva o nome do Cauê, tudo aquilo que ele tem colocado diante do Senhor, tudo aquilo, as angústias, as necessidades, aquilo que o Senhor tem pedido para ele, e talvez ele não conseguiu organizar ainda, que o Senhor dê coragem, o caminho, dê estratégia, em nome de Jesus, a casa, a família, Senhor, tudo aquilo que leva o nome do Cauê, tudo, Senhor, que o Senhor criou ele para ser, ele possa compreender, possa caminhar e entrar no caminho que o Senhor sonhou para ele, para a glória do teu nome. Pai, te peço também, tudo aquilo que o Senhor já falou com ele, ele possa transmitir à sua igreja, para a honra e glória do teu nome, com clareza, Pai, nós possamos entender o que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus essa noite. Usa ele como instrumento, como um canal de bênção, como voz do Senhor aos nossos corações, para a honra e glória do teu nome, que nós te pedimos, crendo e já te agradecemos. Amém. Amém. Valeu, Filipão. Graça e paz. Podem se assentar. Antes de trazer a palavra, confesso que eu lembrei de algo que eu fazia mais novo, na época do carnaval. Não era ir para o bloco, não era ir para o sambódromo, mas todo carnaval, todo momento que chegava esse feriadão, eu sempre fazia um post nas redes sociais. E aí, eu acho que foi ontem, hoje eu lembrei disso, e falei, deixa eu comentar isso com a igreja, e deixa eu comentar isso. Quantas vezes a gente já não viu histórias de pessoas que assistiram um culto na TV, iam se matar, e de repente viram um culto e tal. E sabe quando Deus toca do tipo, eu não sei quem vai assistir essa live, eu não sei quem vai assistir o culto depois. Então o que eu queria falar, não só para vocês, mas para quem está assistindo, é que tem uma música secular, chamada Todo Carnaval Tem Seu Fim, da banda Los Hermanos. E é interessante que ela tem um trecho, e é uma música, é uma banda secular, é uma banda que pula o carnaval, que curte, mas ele fala assim, deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. E o refrão diz, todo carnaval tem seu fim. Por que a gente não curte carnaval como todos eles que estão lá no bloquinho? Por que a gente não está no sambódromo? Por que a gente não está pulando? Porque o carnaval termina na quarta-feira. Mas a salvação e a alegria constante em Cristo não acaba nunca. O contentamento nele não acaba nunca. E aí eu lembrei de uma passagem. Não precisa abrir, não precisa nem colocar na tela, Luiz. Mas é Jesus conversando com a mulher samaritana. Lembra? A mulher vai no poço, por volta aproximadamente do meio-dia. Lembra o calor que a gente estava hoje? E o calor que está agora? Meio-dia, mulher samaritana no poço, pingando de suor, aquele calor. Ela vai lá, está pegando a água ali. E Jesus fala para ela, João 4,13. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A gente não curte o carnaval porque o carnaval acaba na quarta-feira. A gente curte Cristo, a gente curte Jesus, porque Ele é a água viva que se renova na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Então, não sei quem está assistindo, quem vai assistir essa live em algum momento. Se você está curtindo o carnaval, saiba que o carnaval acaba na quarta. O feriado acaba na quarta. Mas a salvação em Deus traz vida, traz vida eterna. Amém? Bom, o que eu quero trazer hoje
e eu queria conversar aqui com vocês. Realmente, a cada dia que passa, eu estou vendo que a Bíblia é cada vez mais legal do que uma série do Netflix. É cada vez mais legal que qualquer série, Netflix, Prime, HBO, qualquer série. Porque você vai lendo, e Deus vai cada vez mostrando mais coisa. E o mais legal de tudo é que no mesmo texto. É no mesmo texto. Você fala, não é possível? E hoje eu queria falar com vocês sobre um texto que eu falei sobre ele, o Felipe falou sobre ele, e a gente vai falar de novo sobre ele. 2 Reis 19. A história de Ezequias. Antes de eu entrar nessa história, de novo, não sei se vocês são como eu, mas eu tenho um grave problema de memória, então às vezes eu esqueço alguns detalhes da história. Então eu quero de novo contextualizar você, e aí eu prometo que eu não vou ser muito longo nisso, mas eu quero só te relembrar o que estava acontecendo em 2 Reis 19. De novo, eu sei que eu falei, eu sei que o Felipe pregou sobre isso também, que foi uma bênção, mas eu quero só trazer a memória novamente. Reino de Israel estava dividido entre Israel e Judá. Nós tínhamos naquele momento um rei chamado Ezequias, que fez uma revolução espiritual em Judá. Tirou o altar, falou, não, ninguém adora outro Deus aqui que não seja o Deus verdadeiro. Tirou tudo. Realmente restaurou a adoração a Deus em Judá. Mas tínhamos também um homem com um nome muito lindo, chamado Senaqueribe. Coitado desse jovem quando era criança. Mas Senaqueribe era rei da Assíria. E a Síria é um dos maiores reinos daquela época. E eles estavam o quê? Vencendo todas as guerras, conquistando todos os povos, inclusive o povo de Israel. Estavam se aproximando cada vez mais do povo de Judá, chegando próximo à capital de Judá, que era Jerusalém. No capítulo 18, 2 Reis 18, foi o capítulo que eu li aqui na pregação, na última pregação. A gente tem uma aula de oratória com o comandante de campo assírio. Ele vem e traz uma forma ali de falar com o povo diante do muro de Jerusalém, buscando trazer medo, buscando trazer pânico ao povo. É uma aula de oratória, mas de uma forma horrível. Que nem o Felipe, até acho que na pregação mesmo, quando ele subiu no final para orar, ele falou, é a própria voz do diabo para o povo, realmente falando para eles terem medo, temerem. E aí Ezequias, rei de Judá, realmente pede para que o gerente ali do palácio, o pessoal ali do palácio que trabalha, que estava ali junto com ele, buscar o profeta Isaías, para que o profeta traga uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para o povo é uma palavra de esperança. Lá diz assim, digam ao seu Senhor que assim diz o Senhor, com S maiúsculo, Deus, não tenha medo das palavras que ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada. Ou seja, Isaías traz uma palavra de esperança. Logo depois disso, o comandante manda uma carta para Ezequias, trazendo simplesmente, não vou ler tudo, só vou ler o início. Não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí você vê realmente esse momento de angústia, esse momento de Deus está trazendo uma palavra, mas o comandante traz outra coisa. Deus está trazendo uma palavra de fé, mas é o reino da Síria. E aí eu terminei a pregação dizendo que qual foi a melhor decisão que Ezequias tomou? Ele pegou essa carta que ele recebeu do comandante falando não confie no Deus e fez o quê? Colocou diante do Senhor, se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor. Mas Ezequias sabia que todos os reinos que a Síria tinha vencido, os deuses desses reinos eram de pedra e madeira. E o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Uma pedra você quebra com martelo. Uma madeira você queima com fogo. Mas o nosso Deus é como a gente acabou de louvar. Ele é invencível.
inacessível. Diante dele, quem é o rei da Síria? Diante dele, quem são os deuses dos outros povos? E aí a gente entra na palavra de hoje. Esse é o contexto. Um momento de guerra, um momento de dificuldade, de tensão, mas uma palavra do Senhor para a vida de Ezequias, para o reino de Judá. Mas quando Ezequias termina essa oração, se coloca, se derrama diante do Senhor, o Senhor responde através do profeta Isaías. E é interessante que Deus, através do profeta Isaías, diz para Ezequias, é muito S, né? Isaías, Ezequias, diz o seguinte: o rei da Síria está vindo contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu e a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso colocarei um gancho no seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Depois da oração de Ezequias, essa é a palavra de Deus para ele. É assim que vai acontecer com o rei da Síria, Ezequias. Vou colocar um argola no nariz, vou colocar um freio na boca e ele vai voltar para onde ele veio. Glória a Deus. Se pudesse, eu parava aí. Se eu fosse Ezequias, eu falava, já recebi o que eu precisava. Para que mais? Deus já falou que a gente vai vencer e vai estar tudo bem. Deus já falou que esse grande rei aí, ele vai voltar. Então, para que eu quero mais? E é aí que a Bíblia se torna muito melhor que uma série. Porque Deus continua trazendo coisas, trazendo palavras, trazendo direcionamentos para Ezequias, que é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Em 2 Reis 19, versículo 29 e 30. Se quiser, valeu, Luiz. Eu quero ler numa outra versão. Tem a versão NVI, Almeida, mas tem uma versão que eu tenho lido bastante, que é King James. Chique, né? Nome bonito. Mas é uma versão bem legal, porque ela traz... É o mesmo versículo, mas com algumas palavras que trazem melhor o sentido do que quer ser dito ali. Deus acabou de falar, sim, eu vou fazer o rei da Síria voltar, mas ele continua dizendo o seguinte: e este será o sinal que te darei, Ezequias. Neste ano, comereis do que crescer espontaneamente no solo. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeai e colhei. Plante vinhas e comei de seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. Se Deus já falou com Ezequias que o rei da Síria ia voltar, se Deus já falou com Ezequias que o rei da Síria ia morrer, por que Deus traz mais um sinal para ele? Para quê? Deus acabou de falar, você vai vencer. Esse cara vai tentar atacar você, mas fica tranquilo, ele vai voltar. Mas ele continua e fala, a ti, Ezequias, te darei um sinal. Quando Deus diz que vai fazer com que o rei da Síria volte, ele diz para Ezequias o seguinte: nessa batalha, vocês vão vencer. Mas quando ele traz esse sinal, ele não fala de batalha, ele fala de futuro. Ele fala de futuro. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. Então sabe essa batalha? Você não vai vencer só ela, você vai continuar na terra. Você vai continuar nessa terra. Sabe o que vai acontecer no ano seguinte? Você vai continuar comendo dessa terra. E sabe o que vai acontecer no outro ano? Você continua nessa terra. Por quê? Não fui eu que te dei essa terra? Não fui eu que te tirei de Egito, levei 40 anos no deserto e te coloquei em Canaã? Quem é o rei da Síria para te tirar daqui? Se eu te coloco, só eu tiro. Se eu te trago, só eu tiro. Quando ele traz esse sinal, ele não está falando da batalha. Ele não está falando de agora. Ele não está falando da luta desse momento, domingo, 7h16 da noite. Ele está falando de futuro, de esperança, do que vai acontecer esse ano, ano que vem e no próximo. Mas além de falar de esperança, ele traz 3
pontos incríveis: cuidado, paciência e privilégio. Como assim? Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês: cuidado. Ainda aqui, em 2 Reis 19, 29 e 30, a gente vê bem no começo: este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. Eu gosto de assistir Globo Rural. Eu gosto. Só estou vendo o pessoal falar: Senhor, meu Deus, tiozão, eu planto, eu gosto de plantar coisa, eu gosto. E eu sei que, até a Thalita falando velhinho, eu sei que quando você planta, você tem que cavucar, coloca a semente, tampa, para aquilo germinar em algum momento. Como é que cresce alguma coisa espontaneamente do solo? Quem plantou para crescer espontaneamente? Qual foi o meu trabalho se de repente eu não plantar nada e de repente eu chegar lá na minha sacadinha lá que tem as plantas, ver planta nascendo sozinha? Eu fiz alguma coisa para ela nascer espontaneamente? Não. Isso é o cuidado de Deus. Deus fala o que para o povo? Vocês vão plantar. Não. Vai crescer espontaneamente. Vai brotar. Imagina, seu Luiz, você chegando lá no fundo da sua casa, ter pé de planta saindo do meio do cimento. Por quê? Como assim? Quem faz isso? Eu não consigo. Você não consegue. Quem faz é Deus. E quer ver um outro paralelo de quando Deus dá sem nosso esforço? Quanto tempo o povo passou no deserto? Deserto tem comida? O que caía lá para eles comerem? Que esforço eles faziam para comer maná? Acordava de manhã, estava no chão. Isso é cuidado. Isso é cuidado. E é interessante que quando eu estava lendo sobre isso, tem uma galera que fala que toda vez que vem essa questão de cuidado de Deus, sempre vem numa situação de luta, de guerra, pós-exílio, pós-escravidão, porque o povo está fragilizado. É aquele momento de dor. É aquele momento que você não está bem. Mas Deus vem com cuidado. Lembra eu não sei se vocês, quem estava aqui, mas quando eu falei lá, acho que um mês atrás, exatamente sobre essa história de 2 Reis 19, eu comentei para vocês que o comandante de campo, quando ele estava lá falando contra o povo, ele estava num lugar específico, que era onde? Perto do açude, que era o que levava água para dentro da cidade. Sem água, tem plantação? Não. Mas quando Deus diz: eu farei germinar espontaneamente do solo, Ele diz que Ele não precisa de água. Ele é a água viva. Ele não precisa de água, porque Ele é a água que faz a semente brotar. Não precisa colocar, mas em Jó 14, 7, conhecido pra caramba, diz assim: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam, as suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro da água ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Com cheiro. É com regar? É com cheiro. E aí eu estava vendo no Google, descobri uma coisa interessante, essa eu não sabia. A semente, isso é cientificamente comprovado, a semente, ela percebe o som das águas. Por isso que vamos supor que a semente está aqui, um rio está aqui, ela começa a colocar as raízes em sentido da água. No sentido da água. Deus não precisa de água para fazer a semente brotar, porque Ele é a água viva. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, Deus faz brotar do solo. Deus faz crescer espontaneamente. A sua vida está um deserto, está um seco, chão duro, sem vida, sem cor, sem alegria. Ele pode fazer germinar. Uma vez eu ouvi uma história que eu achei incrível. Eu e a Thalita, a gente estava numa outra igreja,
E aí tinham colocado para a gente um desafio de cuidar de um grupo. Lá a gente estava pensando, orando. E aí eu lembro que nessa busca de entender se a gente deveria ou não, tal, eu ouvi uma pregação de um cara chamado... como é o nome dele? Aquele japonês lá, que ia na IBMA? Enfim, Dave Gibbons. Aí tem uma pregação dele que ele fala assim, se você pega em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Mas quem pairava sobre as águas? O Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus faz com a terra sem forma e vazia? Começa a trazer forma. O nosso Deus é um Deus que transforma o caos em forma, transforma o caos em esperança. O nosso Deus é um Deus que transforma o deserto. O nosso Deus é um Deus que faz o impossível. Então, se sua vida está no deserto, se sua vida está seca, se existe sequidão na sua vida, lembre-se, o nosso Deus é a água viva, que pode fazer a semente brotar espontaneamente do solo, mesmo quando não faça sentido. Esse é o primeiro ponto, cuidado. Então Deus está falando para o povo, cuidado, eu estou cuidando, não se preocupa, não precisa nem arar o solo, eu vou fazer brotar. Segundo ponto é a paciência. Aqui a gente continua. Neste ano comerei do que crescer espontaneamente no solo. No segundo ano, o que brotar disso. O povo ainda não está cultivando. No segundo ano, Deus diz o quê? Vocês ainda não vão arar, vocês ainda não vão preparar a terra. O que vai acontecer? Aquilo que crescer espontaneamente, vai ter semente que vai cair e vai brotar de novo. Só que aí a gente tem um problema. Porque aí agora, pelo menos eu, né, não sei vocês, mas quando eu penso que vai crescer espontaneamente, é tipo assim, puf, cresceu. É rápido. Agora, quando tem que cair, germinar, ficar lá embaixo, aí eu espero, aí eu não vejo, aí depois eu vejo um toquinho verde saindo do chão, aí depois vai crescendo, vai cair. Quando fica bonito, você fala, tem fruto. Não, ainda não. Aí espera mais um pouco. Aí eu vou confessar, vocês já vão ver como é que eu gosto de planta. Aí, antes do fruto vem o quê? A flor. Aí vem uma flor. Aí você olha que bonitinho uma flor, mas ainda não é um fruto, você ainda não come. Tem um processo de espera e paciência. Geralmente, uma semente demora de 3 a 4 dias, de 3 a 15 dias para germinar. Ou seja, são 3 a 15 dias que você não vê nada acontecer. Mas depois que ela germinou eu vejo? Não, porque ela vai começar a fazer raiz para baixo. Ela vai caçar água. Em algum momento depois ela começa... O que Deus está dizendo aqui para a gente? O que Deus está dizendo para o povo? Espera. 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 Ainda tem o milagre de Deus. Sabe por quê? O que você pode fazer para uma semente germinar? Nada. O milagre de Deus ainda está em fazer a semente germinar. O nosso papel é esperar. Ele diz o que para o povo? Espera, eu estou cuidando. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, tirou-me de uma cova de destruição, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos nesse processo de esperar, a gente esquece da semente que brotou espontaneamente. Poxa, cresceu. Mamãe, agora eu tenho que esperar. Eu acho que Deus não está fazendo. Acho que Ele esqueceu. Aí a gente começa a dar o nosso jeitinho, aduba. Joga adubo lá. Vou lá, joga mais água na semente. Seu Luiz, muita água na semente, faz bem ou faz mal? Apodrece. muito adubo na semente, mata. Esperei com paciência. No ano seguinte, vocês comerão do que brotar. Espera. Cauê, espera. Você não está vendo, né? Eu sei que você não está vendo. Eu sei disso.
Eu sei que você não está vendo, mas espera, vai brotar. Vai brotar. A vida que você vive hoje, aquilo que você... Já viu aquela frase? Hoje você vive pelo que você orou há um tempo atrás? Lembra disso? A vida que você vive hoje, talvez foi aquilo que você sonhou lá atrás e germinou lá atrás. Mas talvez hoje você está pensando e querendo algumas outras coisas que ainda não nasceram. E Deus está te dizendo, paciência, espera, eu ainda posso fazer. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Terceiro ponto. Privilégio. Cuidado, neste ano comereis do que crescer espontaneamente no solo. Cuidado, aqui a gente vai depois para paciência. No ano seguinte do que brotar disso. E agora a gente vem para privilégio. Mas no terceiro ano, semeai e colhei. Plante vinhas e comei de seus frutos. Ou seja, no terceiro ano, de fato, você prepara a terra, você ara a terra, você joga a semente, você fecha, você, sei lá, cria um açude porque, estou no deserto, o deserto aqui tem pouca água, não sei quando vai chover, vou fazer um açude aqui perto para poder regar a planta. No terceiro ano, de fato, você cuida. 2 anos esperando, e no terceiro você cuida. Eu não sei vocês, mas eu imagino que assim, poxa, no primeiro ano Deus me deu, no segundo eu esperei, no terceiro, que teoricamente está tudo de boa, deixa eu ficar quieto aqui, Deus, manda de novo, faz crescer, por que eu tenho que trabalhar agora que tudo deu certo? Agora que teoricamente está tudo bem, eu estou na minha terra, eu tenho que trabalhar? Agora eu tenho que arar a terra? E é interessante que tem um paralelo muito, muito bacana. Não precisa abrir, mas em Josué 5:11, o povo está entrando na terra prometida, entrando em Canaã. Então essa história é alguns anos antes dessa de 2 Reis. E aí quando eles estão ali para entrar na terra prometida, olha o que Deus diz. No dia seguinte, ao que a Bíblia diz, no dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. É a mesma coisa. Eles comiam maná, cuidado. Depois comeram do que brotou da terra. Mas no dia depois que eles comeram do que brotou da terra, o maná acabou. E aí depois eles tiveram que comer do fruto que a terra produzia, ou seja, tiveram que plantar. Poxa, Cauê, cheguei na terra, estou de boa, não dá para eu ligar a TV e o maná cair? Não dá para eu deitar numa rede e esperar a semente crescer espontaneamente? Não. Porque Deus nos dá o privilégio de participar junto com Ele do milagre que Ele faz na sua vida. Como assim, Cauê? Você ara, prepara, joga a semente. Quem faz germinar? Ele te dá o privilégio de participar disso. É a mesma lógica do trabalho. É difícil acordar segunda-feira de manhã, não amanhã, né, porque é feriado, mas enfim, é difícil acordar segunda-feira de manhã. Eu não sei quem é o chefe que você tem, mas às vezes é difícil encarar chefe e colega de trabalho. Às vezes é difícil pagar conta no final do mês. Não era mais fácil ser filho de herdeiro? Acorda de boa, todo dia de manhã, vai para o beach tênis, curte uma vida tranquila. Era mais fácil. Mas Deus nos dá o privilégio de junto com Ele, poder cuidar da terra, poder jogar a semente, poder olhar e ver aquilo crescendo. Por quê? Porque eu também participei disso. É difícil, às vezes, subir e vir pregar. Poxa, domingão, não é legal ficar tranquilo em casa? Às vezes o coração fala assim, puxa, queria ficar. Mas é um privilégio poder estar aqui. É isso que eu preciso colocar na minha cabeça.
É um privilégio para você, para a gente, viver aquilo que Deus tem preparado. É um privilégio a gente poder trabalhar. É um privilégio a gente poder estar dentro daquilo que Deus já preparou para nós. Eu até anotei um exemplo aqui. Quem é para as mães de plantão, 9 meses, final de gravidez, a Thalita sabe porque eu posso contar isso porque eu vi na vida do Joaquim e do Bem. Final de gravidez perto do verão, janeiro, fevereiro. As mulheres falam que é horrível. Barrigão pesado, perna inchada, calor. Aí você deita no sofá para tentar se esfriar um pouco, né? Aquela coisa, mas a barriga não deixa, aí você fica aquele mal-estar, é difícil. Mas aí, no finalzinho, de repente, o neném nasce, aí aquilo tudo parece que some. Toda aquela dor, todo aquele pé na costela, tudo aquilo passa. Mas aí vem mais alguns meses de o quê? Não dorme, cólica, é difícil, é vacina que você dá, incha a coxa, aí você tem que pôr compressa gelada na coxa, aí o bebê fica chatinho porque está com dor. Cara, é dente. A gente estava vendo ontem o Gael saindo um dente, ele lá, bravo que está saindo dente. É difícil, não é? Ser pai, ser mãe, é difícil, mas é um privilégio. Porque da mesma forma eu estou vendo como se eu tivesse plantado uma semente, vendo crescer uma árvore. Quando eu olho para o Joaquim e o Benjamin, eu estou vendo uma árvore ali crescer. Dois homenzinhos que estão crescendo, nascendo. É difícil, dá dor de cabeça, eu perco o cabelo, mais ainda. Só que é um privilégio. No terceiro ano, semeai e colhei, plante vinhas e comei dos seus frutos. Deus nos dá a oportunidade de, junto com Ele, ver o milagre acontecer. O momento é difícil, mas ouça essa palavra. No finalzinho desse versículo 30, presta atenção no que Deus diz. Plante vinhas e comei dos seus frutos. Presta atenção agora. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para onde? Para baixo. E dará frutos. Talvez você não esteja ainda vendo a muda. Talvez você não está vendo aquela pontinha verde nascer. Talvez não tenha ânimo, não tenha alegria, não tem força, não tem nem vontade. Mas o que escapou e sobrou da casa de Judá, lançará raízes para baixo. Talvez você está no momento da raiz para baixo. Talvez você está no momento de firmar raiz. Sabe por quê? Porque um dia você dará frutos para cima. Um dia você dará frutos. Tenha paciência. O nosso Deus é um Deus de cuidado. O nosso Deus é um Deus de paciência. E o nosso Deus é um Deus que nos dá o privilégio de, junto dEle, trabalhar. De, junto dEle, ver o milagre acontecendo. Ele precisaria da gente? Não, Ele é Deus. Mas Ele nos dá o privilégio de trabalhar junto com Ele. Primeiro você lança as raízes para baixo. E depois os frutos vêm para cima. Caminhando para o final. É interessante outra coisa nessa história. O Felipe já falou algumas vezes aqui que na Bíblia os números têm um significado. E ontem a gente estava conversando, até eu, o seu Luiz, o Gabriel, que tudo na Bíblia não é sem querer. Não foi por acaso que está escrito. Tem tudo um motivo. Quantos anos Deus está falando aqui para Ezequias? Quantos anos Ele está falando? Neste ano você vai comer do que crescer espontaneamente. 1 ano. Depois, do que brotar. Depois, plantai e comei. Estamos falando de quantos anos? Quantos dias Abraão caminhou levando Isaac? Quantas vezes Samuel ouviu Deus chamar?
quantos dias Jonas ficou na barriga do grande peixe. Jesus ressuscitou no segundo dia. Toda vez que na Bíblia vem o número 3, é um momento de restauração. Jesus foi crucificado. Perfeito. Pedro negou 3 vezes. E depois disso chorou amargamente. Jesus pergunta 3 vezes. Até uma vez eu ouvi, nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Tudo tem um porquê. Essa história, depois de quantos anos? 3 anos. O número 3 representa o nosso processo completo. Ele diz no primeiro ano, vocês vão sobreviver. No segundo ano, vocês vão se estabilizar. E no terceiro ano, vocês vão prosperar na terra. Nosso Deus é um Deus completo. Ele não termina a história no primeiro. Ele não termina no segundo. Ele termina no terceiro ano. Não importa como você está vendo sua vida hoje. Não importa. Nosso Deus é um Deus que faz tudo completo. Primeiro ano Ele cuida. Segundo ano Ele te pede paciência. E no terceiro ano Ele te dá o privilégio de fazer. O privilégio de aproveitar esse momento. Ele está no controle. Se você hoje está vivendo o que um dia você orou, é um privilégio de Deus. Agradeça. Agradeça. Eu confesso para vocês que essa era a palavra que eu tinha pensado em falar lá atrás, quando eu trouxe 2 Reis. E o que Deus falou muito no meu coração, eu não tinha nem anotado aqui. E eu quero trazer aqui para vocês. Primeira fase, cuidado. Eu recebo daquilo que Deus está dando. Segunda, paciência. E terceiro, trabalho, privilégio. Deus ministrou muito forte no meu coração que talvez as minhas orações para Ele estivessem erradas. Porque talvez eu estivesse pedindo para Deus coisas lá do cuidado. Eu estivesse pedindo para Deus, tipo, Deus me dá. Deus, eu quero. Deus me dá tal coisa. Deus faz brotar espontaneamente. Deus me dá aquilo e Deus não dava. E eu falava, comigo não acontece. E Deus falou para mim, Cauê, talvez você esteja no momento do privilégio. Qual é o momento do privilégio? Deus pode te dar um carro? Pode. Ele pode fazer. Mas no momento de privilégio, Ele te dá a condição de comprar um. E isso é bênção do mesmo jeito. Talvez você está pedindo no momento errado. Onde está a sua vida hoje? Será que você está no momento onde você precisa receber? Glória a Deus, receba. Se você está no momento onde você precisa ter paciência no Senhor, tenha paciência. Mas se você estiver no momento de privilégio, de trabalho, faça. Porque aquilo que você trabalhar e com o seu trabalho, com o suor do seu trabalho, você conquistar, não é só você, é misericórdia e graça de Deus na sua vida também. Quantas vezes a gente não sobe aqui, ouve testemunhos, eu comprei, eu consegui, eu fiz, glória a Deus, glória a Deus. Que momento você está da sua vida? Discirna, não sei, entenda isso, entenda qual é esse momento. Peça exatamente, Deus, se eu estou no momento do trabalho, me ajude a trabalhar, me ajude a ver o fruto do trabalho. Se eu estou no momento do cuidado, Deus traz cura, faz que me batam na minha porta, entreguem comida, faz com que eu tenha as condições. Mas qual o momento? Qual o momento? Última palavra que eu queria trazer para vocês, última frase. Tenha paciência, porque Ele está cuidando. E isso é um privilégio de Deus na nossa vida. Queria que você se colocasse em pé para a gente orar. Eu falei com o pessoal do louvor, um louvor no final, que eu acho que tem tudo a ver com isso. Então, eu queria que nesse momento, se eu pudesse
te dar uma dica do que orar, eu vou falar do que eu orei. Deus, me ajude a entender que tempo eu estou. Me ajude a entender que tempo eu estou. Me ajude a entender exatamente em que momento eu estou, para que eu possa alinhar a minha oração com a tua vontade. Porque, de novo, muitas vezes, o problema não, muitas vezes não. Vou refazer a frase. Todas as vezes o problema não está em Deus. O problema está na forma que a gente está pedindo, ou no momento errado que a gente está pedindo. Amém? Senhor Pai, Deus amado, Deus querido, Deus misericordioso, aquele que pode todas as coisas, o Deus de misericórdia, o Deus de graça, o Deus de amor. Pai, assim como o Senhor tem ministrado em meu coração sobre essa palavra, assim como o Senhor tem trazido no meu coração sobre o cuidado, sobre a paciência, sobre o privilégio, assim como o Senhor trouxe no meu coração sobre as etapas e os momentos da vida, e que muitas vezes eu me perdi pedindo no momento errado coisas que não eram para aquele momento. Pai amado, o que eu te peço, Pai, é assim como o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor ministra em cada coração aqui, em cada vida aqui, que cada um possa entender exatamente o momento em que está, se está no momento de ser cuidado, se está no momento de ter paciência, se está no momento de privilégio, de trabalhar, de servir, de se envolver, de se movimentar. Pai amado, toca, ministra, fala com cada um dos corações aqui. Assim, Pai, como o Senhor, naquele momento que o Senhor falou isso comigo, o Senhor me moveu, o Senhor me fez andar, o Senhor me pôs em movimento, que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. E por fim, Deus, que não importa o momento em que eles estejam, eles lembrem que o Senhor é um Deus invencível. Eles lembrem que o Senhor é um Deus misericordioso. Eles lembrem que o Senhor é um Deus que ama, que em todas as etapas, que em todas as fases, que em todos os momentos o Senhor cuida. Para aqueles, Pai, que estão no momento de paciência, que muitas vezes não estão vendo o florescer, não estão vendo o germinar, não estão vendo as coisas acontecerem muitas vezes no tempo em que acham que deve acontecer. Dá paciência, dá esperança. Pai, de alguma forma que Teu Espírito Santo confirme no coração deles, ainda essa semana, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está cuidando de cada um deles, que haja paz, que haja esperança nos corações, Pai. Aqueles que estão precisando de cuidado, que sejam cuidados pelo Senhor. E, Pai, abra os nossos olhos como igreja também, para que possamos perceber aqueles que precisam de cuidado, para que possamos ser as mãos do Senhor, os braços do Senhor, para aqueles que precisam ser cuidados aqui, Pai. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Toca, fala conosco, toca em nossos corações nessa noite e durante essa semana, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor, e durante esse louvor, vocês vão ver que ele tem tudo a ver com a palavra de hoje. Então aproveite e continue orando, continue adorando a Deus. Coloque o seu pedido diante do Senhor, amém? Jesus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia, Jesus. Amém. Som. Glória a Deus, irmãos. Palavra gloriosa que o Senhor trouxe a nós. Uma lição poderosa, irmão. Poderosa que Deus trouxe a nós aqui esta noite. Enquanto o Cauê pregava, né, Deus ministrava no meu coração. Deus falou muito nesta noite, não só na palavra, mas Ele falou muito sobre espera. Amém? Deus falou muito sobre espera. E por que esperar é tão difícil, irmão? Por que esperar é tão difícil? Hã? Sabe por que esperar é tão difícil? Porque a espera é um grito para nós: você não está no controle. A espera é um grito para nós: você não está no controle. E é interessante essa palavra que o Cauê trouxe. Imagina, irmão, por 2 anos, você não poder mexer na terra, irmão. Aqueles que, assim, né, como nós aqui, que não que gostam, mas que trabalham sabendo que é o mandamento do Senhor, né, e fazem por prazer aquilo que Deus colocou para nós. Quando Deus faz a gente parar por um tempo, a gente fica na cabeça: o que os outros vão pensar de nós? O que os outros vão falar de nós? E esse tempo aqui, irmão, não importa
o que os outros vão dizer. A palavra é o que Deus mandou você fazer. Deus mandou esperar por 2 anos, irmão. Deus falou assim, ó, não mexam na terra por 2 anos. Às vezes a gente quer mexer, se esse povo mexesse nesses 2 anos, eles atrapalhariam o que Deus estava fazendo. Amém? Se eles mexessem na terra nesses 2 anos, eles ficariam sem providência, passaria fome. Obedeça a voz do Senhor, que Deus tem falado com você, irmão. A tempo certo, irmão. E Deus falava forte no meu coração, irmão, de verdade. E essa palavra primeiro entrou no meu coração. Mas Deus falava forte no meu coração. Esses 3 anos é tempo de restauração. Esses 3 anos pode ser figurado na sua vida, quem dera, seja menos, mas deixa eu te falar, pode ser mais, né? Eu não sei quanto tempo, pode ser figurado, irmão, esses 3 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de restauração, irmão. É tempo de restauração esses 3 anos. Deus mandou mexer na terra, mexa. Deus mandou não mexer, vai vir, irmão. Paulo lhe dá um segredo para nós aí quanto ao evangelho. Uns dizia, eu sigo Apolo, eu sigo Paulo. Aí Paulo diz assim, Apolo plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus trouxe o crescimento. Continua sendo assim, irmão, na minha e na sua vida. Qual é o tempo de Deus? O que Deus falou para você? Se é tempo de esperar brotar, irmão, deixa brotar, espera, deixa brotar. No tempo certo, no 3º ano, você vai plantar e colher, debaixo da direção de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse culto, por tudo que Ele falou ao nosso coração. Leve esses ensinamentos para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por Tua palavra, por Tua presença, pelo Teu ensinamento, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos coloca, Senhor, no rumo e no aguardo, Senhor, do Teu querer e da Tua vontade. Nos ajuda com clareza ouvir a Tua voz, com clareza obedecer, Pai. Tem gente, Senhor, querendo trabalhar a terra que o Senhor mandou esperar. Tem gente querendo cavar na terra que o Senhor está fazendo brotar, Pai. Vai ficar, Senhor, passando necessidade, Senhor, por tentar ser melhor que o Senhor, por tentar ser melhor que a Ti, Pai. Se a gente, Senhor, furar a terra, trabalhar a terra fora do tempo, a gente deixa de receber provisão do alto, a gente deixa de receber provisão do Senhor. Nos ajuda a entender isso, Pai. Há um tempo determinado, estabelecido para todo propósito, para plantar, para colher, para, Senhor, regar. Há um tempo determinado, é a Tua palavra que diz, nós possamos, Senhor, fazer a coisa certa, no tempo certo, para a honra e glória do Teu nome, que os nossos ouvidos espirituais possam estar sensível à Tua direção, Espírito Santo, e fazer o que lhe apraz, no tempo certo, para a honra e glória do Teu nome. Direciona Teu povo, aquele, Senhor, que entrou aqui com dúvida, possa sair daqui esclarecido, com direção, porque o Senhor falou com a gente, para a honra e glória do Teu nome. Nos direciona, nos capacita, nos ajuda. Dá uma semana abençoada a cada um de nós, nos livra do mal, Senhor. Todo acidente, Senhor, a seta do inimigo lançada contra nossas vidas, os irmãos que estão em viagem, o Senhor possa proteger, guiá-los debaixo do Teu querer e da Tua vontade. É o que nós te pedimos, crendo, já te agradecendo, em nome de Jesus. Não se esqueça de passar na cantina, abençoar esta casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Luna, mais uma vez, Deus abençoe. A igreja está feliz com a presença da Luna, diga amém. A Rafaela também, amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer:
está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, amém? Dê um abraço nele, deseje uma boa